estão me escutando? Escreve no chat para a prof. Não estou escutando. Que adianta, né? Agora estão me ouvindo? Sim? Obrigada. A prof falou para o pessoal aqui em sala que eu vou ainda falar sobre arte contemporânea hoje e a próxima aula. Pedir que vocês sigam, se puder, né, no Instagram, Bienal de São Paulo, tá? Tem vários conteúdos interessantes e vários artistas, e é algo atual, tá? Por mais assim que eles trazem algumas salas com artistas que não estão, né, que a gente fala assim, que não são artistas que a gente pode ter contato em vida, mas são artistas extremamente importantes e artistas que trouxeram uma contribuição para a arte contemporânea gigantesca, ok? Então, assim, façam isso, que eu falo que movimentos de vanguarda e arte contemporânea, eu tenho certeza, tá? Isso é fato. Enem, ele vem com tudo com isso. Não adianta. Tá? Mas vai mudar um pouquinho o formato? Por enquanto, não. Quando a gente fala na nova BNCC, né, nesse novo formato de ensino médio, ele vem realmente com um outro olhar. Tá? Só que a arte, nada será mudado. Eu até comecei a buscar um pouquinho. Tá? Algumas disciplinas elas vão mudar um pouquinho o olhar. Vai entrar a educação financeira, vai entrar assim, vai mudar o olhar para essa visão mais contemporânea do conteúdo. A gente vai sair dessa questão o que eu vou fazer com esse conteúdo para a minha vida? Então, a gente vai ver o conteúdo mais na prática. Né? Então, assim, tem muita coisa que vai ser mudada. Algumas pessoas acreditam para o lado bom, tem outras que já têm essa visão negativista, né? Que já falam, ah, caramba, tem coisa aí nova, que saco, não sabe lidar com esse novo. Tá? Mas vocês não vão pegar esse novo do ensino médio, vocês já estarão na faculdade, eu acredito que todos vocês, nos cursos que tanto vocês almejam, tá? Mas para isso tem esses conteúdos serão cobrados. Eu tenho certeza assim, que esses assuntos que eu estou falando desde dos movimentos de vanguarda, eles serão cobrados, tá bom? A aula passada eu trouxe até a sopinha para o pessoal dar uma olhadinha, tá? A gente não teve contato com ela em função do contato mesmo, só visual. Então, da pop art, da op art, que ela é ótica, ela é menos expressão e mais visualização, né? Tinha várias imagens, esses slides, eles estão bem resumidos, tá? Da aula passada eles estavam mais completinhos, eu acabei não mandando, ninguém me mandou um oi, não foi. Eu ainda falo, gente, me manda oi na segunda, que eu lembro. Manda oi na segunda. E não foi. Vou ver se o prof senta hoje e já manda, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre esse movimento chamado de arte conceitual, é a arte da ideia, do conceito. Então, o que é importante? A arte conceitual, para vocês terem uma noção, assim, ó. A ideia ela é muito mais importante que o próprio resultado. Então, quer dizer, eu posso ter uma ideia e passar para a M. Ela pode executar. O resultado pode sair da forma que eu idealizei ou não. Mas a ideia que eu tive, se ela conseguiu captar a essência, já é o importante. Tá? Então, a arte conceitual, para alguns, é uma arte extremamente conflitante, porque, pô, nem era aquilo que eu queria, ou melhor, o resultado. Nossa, isso é arte, ou... Tá? Quem está inserido dentro desse movimento é um artista chamado Vitor Meirelles, é um artista brasileiro, onde ele trouxe... Ele foi inserido nesse movimento, principalmente dentro do regime militar, dentro do governo militar. Ele trouxe obras de arte que fizeram a população, na verdade, refletir sobre o que estava acontecendo no governo naquele período. Tá? Então, Vitor Meirelles, ali, ele tem uma instalação artística chamada Desvio para o Vermelho. Essa instalação estava na Bienal no ano que eu fui. Tudo que tem o que é uma instalação? Nada mais é que um espaço, seja ele aberto ou fechado, tá? Mas a maioria das instalações são em espaços fechados. E é onde você trabalha muito com o sensorial. Eu vou falar mais um pouquinho mais à frente sobre a instalação, onde você trabalha com o cheiro, com os olhos, com o ouvir, com o tocar. Então, você tem que trazer algo sensorial para você, não é somente o ver, o contemplar. Tá? E o desvio para o vermelho, por que vermelho? Qual a reflexão sobre isso? Então, quando eu estou fazendo uma conexão com o regime militar e com muitas coisas que a visão, né, desse artista, ele estava contra o regime militar, então esse desvio para o vermelho, na verdade, eu queria chamar a atenção para as vidas que foram perdidas também. O porquê do vermelho? O que representa o vermelho? Então, tudo isso. Então, para a arte conceitual, a arte da ideia, valorização do conceito e não do processo criativo. Tá?
Então, assim, a ideia, aquilo que você tem, aquele insight que a gente fala, ele é muito mais importante até que o processo, que o próprio resultado. Nossa, que doido isso, prof. Então, se eu tiver uma ideia... Eu costumo trabalhar com os menores, a arte conceitual, onde vocês trabalham em dupla, um passa a ideia para o outro, de alguma produção, seja escultura, seja desenho, seja pintura, e o outro desenvolve. É muito louco, porque você nunca espera o resultado do outro. Fica totalmente diferente do que você imaginou. A sua ideia está lá, mas de uma forma totalmente diferente. Tá? A execução é em segundo plano. O resultado ele pode ser até indispensável. Então, quer dizer, a ideia é muito mais importante, tá? Há uma certa recusa ao reproduzir objetos de luxo. O público, para a arte conceitual, ele precisa refletir. Na arte conceitual, tem um artista italiano chamado Piero Manzoni, eu já falei para vocês dessa... Eu tenho que falar que é uma obra, mas é algo extremamente conflitante, que é o Merde Artistic, que é o cocô do artista. É o cocô num potinho. O Piero Manzoni vendeu vários, $80 mil, mais ou menos. Tá? E foram vários. Alguns realmente tinham o cocô dele, que eles explodiram devido aos gases concentrados dentro do potinho, e outros eram simplesmente gesso. Tá? Então, o que faz você refletir? A partir do momento que você compra um cocô de um artista, é o consumo? É a idolatria? É a arte? Então, assim, faz os limites à arte. E ele, enquanto artista, a ideia dele foi o quê? De ser inserido dentro de arte conceitual. Tá? Piero Manzoni com esse potinho. É igualzinho um potinho de sardinha. Mas é o cocô dele em alguns, tá? Outros não. Quem foi sortudo levou o cocô realmente. Quem não, ficou sem o cocô. Agora aqui, ó, minimalismo. Essa frase que a Globo tem usado do ano passado, do começo do ano passado, penso para cá, que menos é mais, isso não surgiu do nada, tá? Isso surgiu de um movimento artístico chamado minimalismo. Você precisa de menos elementos para você ter um resultado top. É muito usado na arquitetura. Para quem vai prestar arquitetura, eles têm essa linha, né, de arquitetônica, não só de produção, não só de pensamento, tá? Mas é isso, o mínimo de recursos e elementos, para você conseguir um espaço agradável, um espaço interessante. Não sei se vocês já entraram. Consultório costuma usar muito, tem alguns consultórios que tem, assim, eles são muito brancos, tem um outro detalhe colorido, poucos elementos, né? Então, eles têm esse pensamento minimalista, tá? Então, ele teve uma conexão totalmente com a arquitetura e, é claro, com a arte. Eu não tenho como desconectar algumas coisas da arte, tá? A arquitetura é uma delas. Inclusive, tem alguém aqui que vai prestar para arquitetura? Você, meu amor? Tem algumas universidades que elas têm a prova específica também, você já viu? E a prova específica, algumas têm sim a parte mais técnica do desenho, mas a outra, elas têm uma visão tão criativa. Vou dar o exemplo de uma prova da Unesp. Desenha uma mesa com uma toalha quadriculada com vaso de flor sobre ela. Tá? Aí tem uma outra, desenha um ponto de ônibus que apresente mobilidade, que ele tenha acesso a todos os tipos de pessoas, assim, independente se é uma pessoa, um cadeirante, se é um cego, se é um surdo, então quer dizer, e ele acima de tudo seja sustentável. Tá? Então, assim... Oi? Ah, não, 4 horas. É uma prova específica, então quer dizer, você tem a prova como todos, passou da primeira fase, você tem a prova específica. Uma média de 4 horas, 3, 4 horas. Tá? É fácil? Não. Não é fácil. Mas, acima de tudo... Não é uma pergunta, é uma proposta. Você tem que desenhar só uma proposta. Ah, não, só a da mesa. A do ponto de ônibus, somente o ponto de ônibus. E aí, se você começar a pesquisar, você fala o que se espera, né? Que a pessoa produz, e aqueles casos assim, que a faculdade, que eles colocam, né, o espelho da prova. E aí você vai olhar os desastres dos desenhos. Você fala, meu Deus, como que uma pessoa pensou nisso? Então é bem interessante você começar a olhar as provas específicas, tanto para arquitetura quanto para artes também tem, né, para artes visuais, eles costumam fazer prova específica. Algumas universidades, tá? A Unesp faz ainda, a USP, se eu não me engano, eu não sei se ela está fazendo, tá, amor? A USP está fazendo, não. Essa é da USP, tá? Essa é do ponto de ônibus, essa que eu falei é da Unesp. Então, assim, tem que ter um olhar totalmente diferente. Se você entender um pouquinho de arquitetura, assim, dessas tendências arquitetônicas, você consegue.
E, acima de tudo, criatividade. Não tenha medo de ousar. Não tenha medo de ousar. Ai, mas eu vou colocar um vaso aqui no ponto de ônibus. Essa que eu vi, gente, era uma coisa de louco. Ela era feita toda de vidro. Era assim, o que eles queriam realmente, entendeu? Ela tinha várias conexões. Ela tinha conexões com cadeirante, ela era auditiva. Você conseguia ver tudo isso no desenho, no projeto. Falei, meu Deus, perfeito. Então, assim, são coisas assim que a pessoa tem que estar lá e não é fácil, mas tem que praticar. Tá? Não deixe para fazer a prova somente no dia da prova. Tem que já começar a pesquisar e começar a praticar. Tá bom? Aqui a gente fala da arte Neif, é uma arte ingênua, que é uma arte ou até primitiva, tá? Mas primitiva não no sentido assim, de falta de conhecimento, mas uma arte que a gente fala que são muitos artistas autodidatas que reproduzem, tá? No Brasil tem vários. É uma arte da espontaneidade, do fazer artístico sem escola nem orientação. Por isso, a questão do artista autodidata, daquele artista que ele já vem, de repente, mestre Vitalino mesmo. Ele tem uma formação, ele aprendeu com o pai, que viu o pai fazendo a argila, que viu o pai fazendo a escultura, começou desde pequeno lá pegando barro. Fazia parte da sua vida, né? A argila ali da beira do rio, começou a fazer, começou a aproveitar o pai queimando a argila no forno, ele colocava suas pecinhas ali, viu o pai indo para a feira vender suas peças, ele começou a vender também. Então, assim, algo que foi, e ele se tornou o mestre Vitalino, tá? Até chegar lá. Ele é muito parecido com a arte infantil. Eles falam da arte do doente mental, até esse termo, mas, na verdade, a arte Neif é muito produzida como arte-terapia também. E tem muitas... A arte, como forma terapêutica, tem muitas produções que são utilizadas, e alguém quer colocar assim, quer colocar um nome, um título, colocar dentro de um movimento artístico, coloca inserido nesse, tá? Ela é uma composição plana. Por que plana? Porque os artistas, muitos deles que não têm conhecimento técnico, não conseguem trazer a tridimensionalidade para as obras, tá? Tende a simetria e a linha é sempre figurativa. Não existe perspectivas e as pinceladas são muitas cores. É praticamente quando a gente fala da pintura infantil, ele não trabalha muito com a tonalidade. Então, é praticamente pegar o guache, né? Claro que usa outras tintas, tá? Mas sem trabalho tonal, sem dissolver a tinta, sem usar um outro tipo de material. Então, é uma cor que a gente fala até um termo cor chapada. Quando eu falo cor chapada, é que ele não trabalha tonalidade, ele não trabalha até mesmo dissolver um pouquinho essa tinta. Bom? Agora, o grafite. Tá? Primeiro, existe uma diferença muito grande entre o grafite e a pichação. Tem muitos grafiteiros que eles começaram pichando. Tá? Pichando no sentido do quê? Não em termos de qualidade técnica, mas fazendo algo que não era autorizado. Tá? Tem muitos pichadores que, em termos de desenho, mas é o fato de simplesmente ser um ato de vandalismo. Tá? Uma vez, gente, eu não me esqueço, eu tinha aula no dia seguinte, estava assistindo o programa do Jô, faz muito tempo, e um casal de pichadores. Pichadores, eles adoravam ser chamados de pichadores. Eles eram muito loucos. O tempo todo que o Jô chamava a atenção deles, assim, fazia a chamadinha deles, eles gritavam na plateia, falei, cara, eles já estão muito doidos, né? E eu queria ouvir, eu queria saber da essência deles, qual a necessidade de pichar, ou qual é a graça, adrenalina, sei lá, o que é, né? O que eles iam falar. Porque você escuta um artista, um grafiteiro falando, não sei, ele tem argumentos, ele fala da arte, né? Mas tudo bem, vou ouvir. Eu me arrependo esse dia, assim, enorme. Eu falei, não, vou dar a chance, né? E fiquei. Eu sei que eles foram os últimos, acho que o Bob estava subindo por causa da loucura deles, eles deixaram por último. Gente, eles falaram o seguinte, primeiro, começa a disputa entre eles. Quem pichar mais alto são os caras, né? Ou melhor, é a gangue mais pi. Então, quanto mais alto, mais pi é. Então, tá, começa por aí. Mas falava assim, tá, mas e aí? Qual é a necessidade? É legal. Tá, mas é legal por quê? Ué, porque a gente quebra regras. Ah, mas a gente quer... Mas eu queria mais. Eles não saíam disso. Então, quer dizer, é tudo tão vazio, é tudo tão, sabe, linear, é tudo tão sem argumentos. Eu olhei assim e falei, não acredito que eu fiquei assistindo isso para isso, né? Não sei, eu acho que eu queria uma resposta que nem eles tinham. Na verdade, era a necessidade de quebrar regras. Eles começaram a falar da quantidade de prédios que eles já tinham feito, né? Aí eu achei que eles fossem contar como que eles subiam, aquela coisa assim. Nossa, como que a gente... Eu queria saber, porque você vai para São Paulo, quem já passou em São Paulo, gente, aqueles edifícios enormes, como que eles chegam lá, né, para pichar lá em cima. Quanto mais alto o nível de dificuldade,
aquela gangue, ou melhor, aquele grupo, e cada uma costuma ter uma tag. Tag é a assinatura, tá? E essa assinatura já fica registrada, como se fosse um carimbo, né? Eles trabalham com máscaras. O que são máscaras? Hoje não tem mais, mas antigamente a gente tirava raio-x de pulmão, do braço, do que for, é aquele material de policarbonato. Sabe aquele materialzinho que você mexe assim? O que eles fazem? A maioria deles, tá? Que trabalha com a máscara, porque, por ser rápida, então a polícia não pega. Eles cortam dentro, tá? Escreve a assinatura, escreve a tag, corta, então vai ficar sua máscara ali, certo? O que é vazado é onde eles colocam na parede e já passa o spray. Na hora que tira, a tag já está lá. Ah, então, eles costumam usar essa técnica. Os grafiteiros também usam muito a técnica da máscara. Tá? Para alguns desenhos que são mais elaborados, que exigem um formato assim, muito certinho, eles antes fazem a máscara. Tá? Não é fácil fazer, mas eles trabalham com essa máscara. E os pichadores fazem isso. Tá? Então, só dei esse exemplo assim, para a gente ver assim, que é algo tão vago. Tá? Eu morava no interior de São Paulo, antes de vir para cá, e tem uma casa que tem um muro muito branco lá. E a cidade ela é toda pichada, toda, chega a ser feio assim, em alguns lugares. E naquele muro branco tem uma plaquinha pequenininha assim, e aquele muro nunca tinha sido pichado. Aí eu preparei o carro, falei, não, vou ver. Aí tá escrito assim, ó, senhor pichador, se você pichar ou né, escrever algo no meu muro, o valor que eu pago todo mês para os vicentinos, que é um lar de velhinhos que tem lá em Bauru, eu vou deixar de pagar para comprar tinta para pintar o meu muro. Então não faça isso. Porque esse valor, todo mês eu vou lá e pago esse valor. Então não faça isso em razão dos velhinhos, uma coisa assim. Aí a gente daí dá para ver que o pichador também tem coração, né? Porque o muro lá todo branquinho. É uma tela em branco, é uma loucura, dá uma vontade enlouquecedora de fazer alguma coisa naquele muro. Às vezes tá branco, às vezes tá azul clarinho. Ele sempre deixa as cores claras, assim, o senhor que mora lá, um casal de senhores. E aí já foi reportagem lá, é muito legal, mas ninguém picha aquele muro. Ninguém. Então, assim, é interessante. Algumas pessoas tentaram fazer isso, depois que tentaram tocar, mas não rolou. O pichador falou, não, né? Aí não sabe se é verdade, mas esse senhorzinho é verdade. Tá? Então, aqui sobre o grafite. Na verdade, o grafite ele começou lá na Roma, eles já começaram essa ideia, essa pintura nas paredes. Na verdade, a pintura na parede começou na arte rupestre. Né? Porque se a gente parar para pensar, a primeira manifestação artística que teve do ser humano foi o desenho. E o desenho aonde? Na pintura das paredes. Tá? Como uma forma de expressão e comunicação. Tá? Mas o grafite está ligado a um movimento que ele é muito maior que não só o desenho, que é o hip hop. Ele é uma forma de pensar, ele é uma forma de agir, ele entra a música, tá? E ele é uma conexão com outras linguagens artísticas que não só o desenho, tá bom? Ele está totalmente ligado à cultura hip hop. Quais são as características gerais? Tá? Aqui a pichação está escrita totalmente errada nesse daqui, tá? O desenho de palavras ou frases de humor rápido, né? Existe a valorização do desenho, tá? O grafiteiro ele trabalha com essa valorização do desenho. O grafeiro ele usa o stencil art, o cartão com formas recortadas, foi o que eu falei da máscara, tá? Ou o stencil, pode ser essas duas formas, tá bom? Ele valoriza a cor e ele é uma técnica bem rápida, tá? Grafiteiros conhecidos aqui no Brasil. Vocês já ouviram falar de quem? Quem? Cobra, nunca ouviram falar do Cobra? Ele esteve aqui no interior de São Paulo, aqui no interior do Mato Grosso do Sul, fazendo um painel enorme. Sério, gente? Foi esse ano. Nossa, que cidade que foi aqui do interior, o pessoal foi lá, fotografou. Bem legal o trabalho dele. Cobra, tá? É um artista brasileiro. Os Gêmeos são dois. Só que o nome já fala, né? São, são dois queridos, assim, porque eles são bem queridos, mas esses dois começaram na pichação, tá? E é muito engraçado, porque a mãe sofria demais com eles, porque eles são idênticos. Aí um cobria o outro. Não, foi ele, não, foi ele. A mãe quase enlouqueceu. No fim, graças a Deus, ela falou que deu alguma coisa, né? Cara, eles são top. Hoje eles moram nos Estados Unidos, eles levam o grafite para o mundo. Tem grafite dos Gêmeos no mundo todo, assim como do Cobra. Tá? São grafiteiros de nome. Aqui no Mato Grosso do Sul, se vocês quiserem também dar uma olhadinha, conhecer um pouquinho do trabalho, Rafael Mareco, ele é nosso, é um grafiteiro legal. Marilena Groli, uma grafiteira. Olha que legal. A gente quase não puta falar, mas tem muitas mulheres que grafitam, tá? E fazem um trabalho muito lindo, tá bom? Entre outras.
Tem um artista que é primo do Rafael Mareco, que é o Leonardo Mareco, que também ele trabalha não só com grafite, mas com lambi-lambi. Vocês já ouviram falar dessa técnica? Lambi-lambi? Ele teve até uma exposição no passado no shopping, e os meus velhinhos da EJA, eu coloquei no material contando a história dele, né? Daí ele gravou um vídeo e é tudo virtual. Aí os meus velhinhos ficaram todos felizes. Gente, o artista falou com a gente. Eu falei, falou, eu quis falar com ele. Lambi-lambi é uma técnica, nada mais é de você... Ele fazia os desenhos, ele imprimia os desenhos em grande escala, igual o outdoor, né? Você vai colocar as coisas no outdoor. E aí ele fazia impressão e colava. O lambi-lambi, por isso que fala lambi e cola. É o que a gente cola, o que as pessoas antigamente colavam nos postes. Propaganda. Você quer melhorar a sua vida amorosa? Vai lá no tarô, não sei o quê. Então, é aquilo que o povo põe no poste. Só que a técnica do lambi-lambi nada mais é que você imprimir um desenho ou desenhar realmente e colar em um lugar autorizado. Tá? Porque o poste, o povo cola, passa empréstimo, né? Traga o seu marido de volta, o seu namorado de volta, é só me ligar. Isso daí não é, não. Mas o Leonardo trabalha com essa técnica, tá? Do lambi-lambi, que é passar a cola e colar em lugares autorizados. Mas o desenho é ele que faz. Mas é muito legal o trabalho dele. Espera que a professora toma água e respirar. Foi. Sobre o grafite. Alguém quer falar alguma coisa até agora do que eu falei e não parei de falar um minuto? Não? Tá dando sono, Chuchu? Não, não, não? Então tá bom, bora lá. E intervenção, o próprio nome já diz, ele vem, ele intervém. Né? Ele muda o espaço. A maioria das intervenções, gente, tudo que eu estou falando de arte contemporânea, ele não é algo vago, tá? Ele faz você refletir sobre algo. Quando eu penso em esculturas de gelo, igual nesse caso aqui, ó, algum motivo tem. Né? Hoje está falando sobre clima, hoje está falando sobre a nossa vida, que ela é tão rápida que ó, ela está derretendo. Tá? O artista, ele não produz nada do nada. Né? A gente sabe que a nossa mente, ela é o tempo todo produtiva. Tá? E a intervenção, ela faz essa conexão principalmente com o ambiente. Na paisagem, geralmente em lugares públicos, existe a intervenção urbana, que são instalações grafites, arte cênica ao ar livre. Quando não autorizada, tá? Ela é considerada um ato de vandalismo. Qual que é os objetivos dela? Apreciação e provoca sensações. Não existe uma intervenção onde você passa despercebido por ela. Tá? Então, ela não cumpriu o objetivo dela. Hoje, o que eu penso? Se eu quisesse criar uma intervenção aqui na escola, tá? Chamar a atenção para algo. Estava com... Eu não lembro agora quem que começou esse projeto aqui. Sobre coletando os absorventes para levar para as meninas de alguns bairros. Aqui é a escola, né? Estava com um projeto, por exemplo. Eu poderia pensar em eu fazer uma instalação ou uma intervenção para chamar a atenção sobre aquele assunto. Quantas mulheres não têm acesso a isso? A gente acha assim, não, gente, como assim não ter acesso a um absorvente? Essa é a nossa realidade. Mas e a realidade daquela que está numa área periférica, né? Numa área menos favorecida? E aquelas que perderam seus empregos e estão lá com 3, 4 filhos em casa? Ela vai colocar comida ao invés de comprar absorvente. Pensa nisso. Então, o que eu posso fazer? Não, eu vou fazer, de repente, eu vou trabalhar numa intervenção relacionada àquele tema. Então, eu vou chamar a atenção daquele público sobre aquela temática. Essa intervenção, ela não traria muito mais coletas do que simplesmente a fala. Então, a partir do momento que eu coloco o meu público para ver, para refletir, tá? Ele é muito mais palpável. Então, os artistas que trabalham com intervenção, e são muitos, tá? E temas assim, ó, variados. Ele fala sobre, né, muitos artistas, eles falam sobre tudo, tá? E o teatro, ele entra também, ele entra com as artes cênicas, a música, tá? E não fica só nas artes visuais. A obra é composta de elementos organizados em um ambiente fechado ou não. A disposição de elementos no espaço tem a intenção de criar uma relação com o espectador. E uma obra de arte que só existe na hora da exposição, montada e após montada, sendo que a lembrança da mesma só ficam nas fotos. Ela provoca sensações,
apreciação, e ela pode sim ter interação com o público, tá? E aí a gente já está falando de uma outra linguagem, que pode ser o happening ou a performance, tá bom? A maioria das, por exemplo, land art, intervenção, instalação, o grafite mesmo, são artes, né, são produções efêmeras, são produções temporárias. Como eu faço por efêmero se tornar eterno? Através de fotos e através de vídeos. Tá? Eu trago essas... Vicky Muniz mesmo, aquele artista que eu passei uma... Né, nós vimos o documentário dele, Lixo Extraordinário. Como que ele faz para as obras dele, para tudo que ele faz, que é totalmente efêmero, se tornar eterno, através da fotografia que ele faz, tá? Através dos vídeos, do que ele produz. Ok? Agora, nossa, olha aquele relógio ali. Nada a ver, né? Total. Land art. São criações artísticas que utilizam como suporte, tema ou meio de expressão espaço exterior. Torna-se evidente a procura da natureza, o campo, o deserto ou, mais raramente, o espaço urbano e o mar. A utilização de elementos naturais, mas não é assim, ó, eu vou lá, arranco as folhas daquela árvore e crio uma, sei lá, algo, eu falo assim, é land art, eu vou criar uma composição land art. Não, gente, é o que a natureza te dá, e não você extrair da natureza, tá? Entenda isso, tá bom? Utilização de elementos naturais como a pedra, a terra e o sal como meio expressivo, como elementos constituintes da obra de arte. Então, foi que a prof falou já da efemeridade também. A land art é algo efêmero. Tá? E a maioria das produções land art, elas são feitas em espaços naturais. É claro que existem algumas ou outras que são em paisagem urbanas, tá? Mas a maioria delas, uma grande parte delas, fazem essa opção assim, ó, por mar, por rio. E elas são enormes. A gente não tem como falar em produção land art pequenas, tá? São grandes. Você já tinha ouvido falar desse estilo artístico, desse movimento artístico, desse pensamento? Tá? Então, assim, é algo que você... Aquilo que eu te falei, você não pega da natureza. Na verdade, que a natureza te entrega. É uma pedra que tem ali que você começa a compor. É aquilo quando você está na praia, você começa a pôr uma pedrinha em cima da outra. Né? Você fala, ah, que fofo. É mais ou menos isso. Ok? Aí esse daqui ele faz menção às obras criadas de acordo com o ambiente em um espaço determinado. Trata-se, em geral, de trabalhos planejados. Muitas vezes frutos de convite. Por exemplo, na verdade, esse daqui foi se a gente fosse convidado para fazer uma instalação a respeito dessa coleta de absorventes. Tá? Então, é um trabalho específico. Agora, um pouquinho da performance. Ela pode combinar elementos de teatro, música, dança e artes visuais. Existe uma diferença entre performance e happening, tá? Mas o que diferencia? O happening, ele é cuidadoso, ele é elaborado, ele tem um começo, um meio e o fim. A performance, não. Ela é mais solta. E o happening, ele não envolve necessariamente, tá? Mas ele pode envolver a participação do público. Agora, a performance, não. A interação com o público, ela é necessária. Senão não rola, tá bom? Em geral, segue um roteiro previamente definido, pode ser reproduzido em outros momentos ou locais. É realizada quase sempre restrita ou mesmo ausente, e assim depende de registro através de fotografias, vídeos ou memoriais descritivos, para se tornar conhecida no público. Alguém que já assistiu alguma performance, já viu? Tem umas performances muito doidas. Ano passado, ou foi ano passado, ano retrasado, da menininha no museu que pegou no pé do artista nu no Museu de Arte Moderna em São Paulo. No pé. É que as pessoas criaram toda aquela situação. Foi em 2019, tá? Que a mãe levou a filha para assistir uma performance do artista, do ator, na verdade, do Fernando, onde ele reproduziu a obra da Lígia Clark chamada Os Bichos, que é uma obra de arte concreta. E ele estava nu. Mas, assim, no próprio convite, porque era a abertura da exposição, no próprio convite já estava fazendo referência a isso. E a mãe achou, sei lá, que mente aberta que ela tem, e levou a criança de 6 anos. Tá? E aí ela foi... Porque essa obra da Lígia Clark, o bicho, nada mais é que uma escultura articulável, onde você monta, ela é de metal, você monta e faz a montagem que você quiser. E ali o ator entende que o seu corpo está a favor da arte, você, enquanto público, pode ir lá
e interagir, fazer o que você quer com o corpo dele. Só que aí a mãe forçou a criança para ir lá, e ela tocou nos pés, e aí a mídia já fotografou e já viu toda aquela situação, que a menininha realmente não queria. Né? Vai lá ver um homem pelado na frente dela, vai saber se já tinha visto alguma vez, né? Nossa, é tudo muito estranho, muito assustador, tá? E no fim, naquele ano, estourou muitas coisas. Foi isso, foi a exposição do que era museu no Espaço Santander, lá no sul. Esqueci agora que cidade que foi, mas foi no sul, deu branco agora. Aqui no Museu de Arte Contemporânea, no mesmo ano, nós tínhamos uma exposição em que uma artista estava fazendo o quê? Estava dizendo não ao feminicídio, não ao abuso sexual, não à violência, né, contra as mulheres, e ela foi interpretada de uma forma totalmente errada. Foi interpretada, assim, quem entrou com o Ministério Público olhou tudo aquilo e falou assim, não, você está fazendo uma apologia a tudo isso, você está incentivando a violência a favor até da mulher, o abuso sexual, inclusive a pedofilia. Aí as obras dela foram todas retiradas do Marco aqui de Campo Grande. Tá? E a diretora do Marco responde processo. Então, assim, tudo isso aconteceu em 2019. E essa performance ela ficou muito conhecida nesse sentido. Tá? Mas existem outras performances de outras temáticas que não essa. Mas a performance, a interação com o público, ela é tão importante quanto a própria performance. Tá? Se não há interação, talvez não role o quê? Tem uma performance que eu até tenho ela, eu tenho o vídeo dela, ela é muito doida. É uma roda, aí o performer ele entrega para o público que aceita participar um extintor. Aí, ao som de um apito, todos abrem, soltam o extintor, aquela fumaça branca. Aí todo mundo fica todo branquinho e tudo mais. Aí, quando eu mostrei uma vez para os meus alunos, eles olharam depois para mim e falaram, e tá bom. Era só isso pro Tati. Falei, gente, só a performance era isso, era nuvem de fumaça. Ah, mas o que eles queriam com isso? Então agora a gente vai pensar um pouquinho, a gente vai refletir, tá? Nuvem de fumaça, extintor, fogo, a questão da natureza e tudo mais. E assim, as pessoas que decidiram participar, algumas pessoas queriam socar, né, o diretor, porque aí saíram de lá para seus trabalhos todos branquinhos, porque ninguém... não sei se ele explicou o sentido literal realmente que ia acontecer, tá? Mas performance tem toda essa liberdade de ação. Que é uma performance extremamente conhecida, Marina Abramovic. Deixa eu falar dela. Marina Abramovic, onde ela colocou perto dela vários materiais. O de corpo dela era a favor da arte. Você podia até lá e interagir. Faca, pincel, tinta, tinha bolinhas, tinha várias coisas. E, mesmo tendo tudo isso, ela ainda colocou um revólver. Aí, na hora que um homem foi para atirar, aí o segurança conteve. Ela até ficou brava. Mas ela falou assim, mas... Aí o segurança justificou, falou, não, dentro do museu não, se quiser vai fazer lá fora. Aí, quando ela foi perguntada quais os limites de tudo isso, quais os limites dessa loucura toda, ela falou assim, que o corpo dela, ela já entregou o corpo dela para a arte. Tá? Então, Marina Abramovic, ela é totalmente nela. Ela se desprendeu, na verdade. Não é mais, ela fala, não é mais a Marina Abramovic, não é mais a Marina, agora é Marina Abramovic, a artista. E ela tem essa relação com a performance, e ela é uma artista famosa por isso. Tá? Quando ela se casou, o marido dela também é performer, eles se casaram dentro de um museu, um de frente para o outro. Eles ficaram horas se olhando. Horas, 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 horas. Realmente, assim, muito tempo se olhando. Quando eles se separaram, eles ficaram de costas também. Muito, mas muito, muito tempo de costas. Ela falava que essa conexão aqui, ó, o que falta para esses casamentos, o que falta para o mundo, o que falta para o amor, é o olhar. Aí depois, quando eles decidiram se separar, eles ficaram também o mesmo, né, uma boa parte do tempo, assim, quase todo o tempo que se olharam de costas, para realmente trazer... Tem até filme sobre Marina, documentário sobre a Marina Abramovic. Vocês estão seguindo aquele canal que a Prof já falou da Vivi Eu Vi? Quem segue? Procura no YouTube Vivi Eu Vi. Ela tem uns 50 fatos e ela tem de vários artistas. Gente, ela pesquisa, tá? Ela não fala abobrinha. Assim, são 3 fontes, são fontes seguras. E ela traz sempre os 50 fatos de vários artistas. É que a gente, assim, não tem tempo para isso. Mas o da Marina, ela, de todos os artistas que você imaginar. Prof, um artista, sei lá, Salvador Dalí, tem também.
A Van Gogh tem, Portinari tem. Ah, eu quero Anitta Malfatti, tem. Eu quero Marina Abramovic, tem também. Então, assim, o canal dela é recheado de curiosidades, são 50 fatos dos artistas. Então, é muito legal. E fala sobre Marina também, tá? Então, se tiver tempo de seguir, é Vivi, eu vi. Tá? E ela está lançando podcast toda sexta-feira, ela está com material bem legal. É bem gostoso o trabalho que ela faz. E vou falar só sobre o happening e vou fechar por hoje. Ok? É uma forma de expressão, né, que de certa maneira também apresenta características de artes cênicas. E nesse tipo de obra quase sempre planejada, incorpora-se algum elemento da espontaneidade de improvisação que nunca se repete da mesma maneira após a apresentação. Envolve a participação direta ou indireta e tira a arte das telas para trazer a vida. Aqui tem algumas imagens do happening, tá? Para vocês. Aqui a arte digital a gente vai ver semana que vem. Depois mais e mais. E aí a prof vai parar por hoje. Quero saber se tem alguma pergunta. Não, gente? Nenhuma? Tá tudo certinho? Isso, pessoal de casa já começaram a colocar o nome e a turma. Pode continuar, por favor. Quanto? 2 minutinhos. Aí a prof semana que vem a gente já termina. E aí, o que a gente vai fazer? Traga uma apostila semana que vem. Quem vier semana que vem, que já é outra turma, eu sei que é outra turma. Mas pessoal de casa, traga a apostila, por favor. E aí a gente vai fazer o quê? Exercício. Tá? Vocês em casa também a mesma coisa. Exercício. Tá? Os exercícios da apostila, porque a gente vai ver em que contexto eles estão cobrando arte contemporânea e os movimentos de vanguarda também. Tá? Porque tem alunos que já pegam a apostila e já acabou a aula, já começa. Né? Até mesmo nas atividades, nas tarefas que são só 3. Tá? Mas tem alunos que não. Às vezes nem passa a apostila de arte, você nunca nem viu um exercício. Tá bom? Quando o professor tem mais de uma aula, eu penso que é mais tranquilo, porque uma hora ele trabalha teoria, na outra ele vai para atividade. Tá? Mas como a nossa é uma aula só, então já fica combinado assim, eu termino esse material e aí a gente vai para desenvolver exercício, combinado? E aí em casa a mesma coisa, vocês ficam lá. Tá? Eu sei que aumentou o número de alunos em sala, isso é bom, né? Mas tem que manter distância e tem que se cuidar. Eu vou lá pegar o tic-tic para desligar. O próximo professor usa? Ah, então tá. Tomar uma aguinha. Oi? Quem chamou? Não. Meus amores de casa, vou me despedir, tá? Para desligar o microfone. Beijinho, até semana que vem. Tragam a apostila, não esqueça. Põe o lembrete no celular. Toma essa caneca de vocês.
Bom dia, estão me ouvindo? Vocês são novas? Vocês são alunas novas? Hã? Eu não lembro de vocês. Hã? Eu lembro. Ana Júlia. Ana Júlia eu lembro. Daniela eu não lembro mesmo. Engraçado. Tem uns que eu não lembro. Ludmilla eu lembro. É que vocês faz tempo que não vem mesmo, né? Mas tá tudo bem? O que foi no pezinho? Foi uma cirurgia estética? Entendi. 2 cirurgias. Puxado, hein? Tudo bem, Emily? Ô, galerinha, vamos... Bom dia, Lucas. Vamos à apostila. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Lembrando que a redação ficou para sexta-feira, certo? Ficou para sexta a redação. Eu postei no sábado. Ela ficou para sexta-feira, 23h59. Inclusive, aqui, ó, não sei onde foi, aula 26/7, prática 1. Isso aqui eu não postei lá, ó. Se vocês quiserem fazer um print, tirar uma foto, não sei, porque esse arquivo, ele ficou aqui no computador da escola. Eu, bizonha, salvei um arquivo, não salvei ele. Esqueci, desculpe-me. Tem algumas sugestões aí de abordagem, tá? Fala, Paulo, tudo tranquilo? Graças a Deus. Bom dia. Então, a R1 é aqui, ó, da página 46, tá? Da apostila. A R1. Que é justamente esse material aqui. Eu não vou prometer que eu vou postá-lo, então acho melhor você fotografar, printar, não sei. Que é esse aqui. E aqui tem a intervenção, porque o tema fala da relação com a paz, tá? Tudo bem? Posso fechar? Fecha. Hã? Eu vou falar um pouco de um assunto novo, dissertação. Sacaneando. Um assunto novo. Zero bala. Ô, gente, na aula passada, acho que foi até a Nanda, lá do B, que pediu para eu fazer, assim, uma síntese, né, do que o aluno realmente precisa saber em termos estruturais, sobretudo estruturais, na redação. O que não pode faltar nunca, o que é essencial, o que é imprescindível. Então, eu vou listar aqui, parágrafo por parágrafo, tá? Vamos lá? Se tiver um caderninho aí para copiar. Só para a gente não ficar muito ocioso, né? Vamos trabalhar um pouquinho, vamos esquentar aí os tambores. 31 alunos só aqui, por quê? Porque tem muito aluno presente, né? Ah, é. A Ana Luísa está aqui, o Ari, Mili Barbosa, os Felipes, a Fer. Oi, Fer!
Fernando, Gabriel, a Poli, Glória. Nunca mais vi a Glória. Glória, cadê você? A Isa. Isa, vem para aula. O Vitor, José, Laura, Léo. O Lucas sempre fala comigo, Manu, Maria Fernanda, Maria Luísa, Matheus, o Rafa. A Rafaela, sua linda, o Rodriguinho. E a Yaya, Yasmin. Oi, Rafa, como que você tá? Você tá bem, lindona? Bem, graças a Deus. Eu vou colocar aqui o que não pode faltar no seu texto dissertativo modelo Enem e depois o que não pode faltar no seu texto dissertativo modelo UFMS. Que na verdade vai mudar mais, né, a base do fecho mesmo, né? Já vou salvar isso aqui, salvar como. Eu já tenho uma pasta só minha. Dissertação, vou chamar esse arquivo de dissertação 1000. Ó. Vamos começar com a tese. Eu nem vou chamar de tese, eu vou chamar de introdução. Eu não sei qual que é o problema desse O, desse teclado. Cara, você clica. Ele é bonito? É. E... Então, gente, a introdução, que é a tese, é a defesa de um ponto de vista, daquela problematização que você vai elencar de acordo com o tema que você tem em questão. Por exemplo, essa semana, a nossa redação, ela vai discutir exatamente a questão da redução, das possibilidades e até mesmo impossibilidades da redução da violência no Brasil e possibilidade de ofertar essa paz para a sociedade. Né? É isso que ela quer que você almeja, né? Então, o que eu preciso destacar na sequência? Primeira coisa, tem que colocar um repertório. Eu acho que fica bem mais fácil se você começar com o repertório. Tá? O que é o repertório? É a citação, é a série, é o resgate histórico, é a abordagem que vai fazer analogia com o tema em questão. Vou colocar aqui. Citação. Um dado, né, que pode ser uma estatística. Uma série, um livro. E qualquer outra coisa que você quiser citar. Aí, logo após isso, vem a problematização. Problematização. Aqui na problematização, você precisa mostrar para o corretor que aquele tema realmente é de relevância ou social, ou política, ou econômica, ou cultural, enfim, tá? E destacar o tema, tá? Destacar o tema, destacar as palavras-chave. Você tá aí também, agora que eu te vi. Vou colocar aqui, ó. Destacar a problematização, que é o tema. De ordem social, política, econômica, sei lá o quê.
Vai depender do tema, né? Então, vai destacar o problema que está dentro do viés temático e relacioná-lo ao, aqui não é problema não, ao recorte em questão. O recorte ao problema em si, sei lá, desafios, impactos, combate, tá? Aquelas palavrinhas igual esse ano no Enem, que a palavra em destaque era estigma, pode acontecer, né? Depois disso, nem vou colocar propor, vou colocar expor. Projeto de texto. Na verdade, o projeto de texto é uma síntese do que será um spoiler, tá? Do que será explorado no argumento 1 e argumento 2. Trabalhado no A1 e A2. Vou tirar esse vermelhão daqui. E aí, de forma facultativa, vou até colocar aqui, ó, facultativo. O que é facultativo, Lohane? Eu coloco se eu quiser, eu uso se eu quiser, tá? Tá pequeno para quem está na sala, né? Eu vou aumentar a fonte. Eu já teria reclamado, não estou enxergando. Facultativo, aquela frasezinha de intervenção. Vou colocar aqui, ó, período destaca a necessidade de intervir. Vamos fazer um modelo? Vocês querem escolher um tema, por favor? Um tema? Um tema fácil. Esse é um tema difícil. Quem tá em casa, tem algum tema? Hoje eu saí de casa e não tinha nem o cabelo, gente. Ai, acordei atrasada, arrumando guri, arrumando lancheira. Do jeito que eu juntei isso aqui, que tava lá no banheiro. E foi onde? Estou assim, linda. Nossa, gente, vocês estão dormindo? Um tema. Amamentação? Tá, importância do aleitamento materno no Brasil. Ótimo. Tema. Ontem foi mesmo. Então, ó, aqui eu acho que eu vou até numerar. Vou mudar essa pegada aqui, vou colocar número, para vocês perceberem, né, o número de itens que você pode dividir isso aqui. Por exemplo, repertório é um período. A problematização, ou o tema e tal, é outro período. A exposição do projeto de texto, outro período. E caso você vá trabalhar aquela frasezinha, se necessário reverter, intervir, não sei o quê, outro período, tá? Ontem foi mesmo o dia da consciência, né, sobre a importância da amamentação, a importância do aleitamento materno, a livre demanda no aleitamento, né? Vou começar com uma citação aqui bem clichê, tá? Aqui eu não vou ter vírgula, tá? Porque eu não tenho uma função de conjunção, aqui eu tenho função de preposição. Às vezes alguns alunos colocam, mas não tem. Negrito. Para esse livro, vou colocar Itália. Aí foi. Para... Mas, gente, essa... Ui! Tá tudo sob controle, gente, tá? Só caindo aqui o computador, mas... Coisa de segundos eu já vou dar um jeito.
Nesse primeiro momento aqui, deixa eu colocar assim. Isso aqui é um exemplo de tese, né? Deixa eu reforçar que isso aqui é uma tese de faz de conta, só um improviso, só para a gente ver, matar a cobra e mostrar o pau, né? O que eu enumerei lá como elemento importante e o que realmente vai aparecer no parágrafo, né? Então, ó, eu citei Platão, que foi o que veio na minha cabeça. Para Platão não basta viver, mas viver bem, que é bem isso aqui, ó, repertório. Então, eu vou destacar isso aqui, numa cor aqui diferenciada. No entanto, ó, vem a problematização. Não é viver, mas viver bem. Vou problematizar o negócio, vou colocar aqui uma conjunção adversativa, esse bem viver platônico, já fazendo uma analogia à citação. Tem sido deturpado, já estou problematizando, ó, pela ausência de incentivo ao aleitamento materno no país. Isso aqui é o tema. O tema já com caráter, só estou pensando em azul hoje. O tema com caráter problematizador, ó, ele tem sido deturpado. Ele não existe esse incentivo, que é isso aqui, ó, problematização. Destacar o problema e relacioná-lo ao recorte. E propriamente o tema, né? Aí eu já vou para o projeto, ó, expor o projeto de texto. Agora eu vou colocar o projeto. O que eu, de forma utópica aqui, né, inventando, o que eu argumentaria no argumento 1 e no argumento 2. Então, vamos lá. Dessa forma. Obstáculo. Aí eu coloquei assim, são notáveis os obstáculos, reforçando ainda que a coisa é complicada, pelos quais as mães passam no período de amamentação. Sobretudo, ou seja, principalmente, agora eu vou para o projeto. Eu ia colocar pelo pouco preparo dos seios, mas eu vou colocar assim, pelo pouco preparo no período gestacional. Pelo pouco preparo da gestante. Período, de novo, eu já usei essa palavra. Pelo pouco preparo pelo pouco preparo da gestante. Pelo pouco preparo da gestante. Para melhor autonomia. Estava de um sinônimo. Pelo pouco preparo da gestante para melhor autonomia no que se refere ao aleitamento. Já tem aleitamento aqui, ó. Isso é amamentação, mas já tem aqui também. Benefícios da amamentação.
ia colocar assim, para o bebê, para ambos, né? Aí, faz de conta, né? Pouco preparo da gestante, para melhor autonomia no que se refere ao aleitamento, faz de conta que isso aqui é o que eu vou falar lá no meu argumento 1. Eu vou dizer que não existe, pelo Sistema Único de Saúde, um preparo com fonoaudiólogos, né, com obstetras, que preparem o seio da mãe, que façam toda a dinâmica de exercícios para ela, quando o bebê chegar, para que o bebê tenha uma boa pega, né? Porque o bebê chega para amamentar, a mãe muitas vezes fez uma cesariana, não é parto normal, então ela precisa de um repouso também. Esse bebê não tem uma boa pega, e aí machuca a mãe, o bebê sofre também porque não consegue sugar da forma devida o alimento, então ele vai chorar, ele vai ficar sem dormir, tem todo um transtorno, né? Então, isso precisa ser prévio, precisa ser uma coisa feita no pré-natal, que são aqueles exames clínicos, mas que podem envolver a amamentação, por que não? Bem como pela falta de campanhas que divulguem os benefícios da amamentação para o bebê. Na verdade, a amamentação ela é boa para os dois, né? Aqui eu coloquei só o bebê, mas quero reforçar que ela é importante para ambos, tanto para a mãe quanto para o filho. Aí, isso aqui é essa parte facultativa, ó, o período que destaca a necessidade de intervir. Eu coloco se eu quiser, tem aluno, tem candidato. Tem aluno que coloca, tem aluno que não, aí todas as cores do universo já acabaram. Então, perceberam? Ó, para Platão não basta viver, mas viver bem. No entanto, o bem viver platônico tem sido deturpado pela ausência de incentivo ao aleitamento materno no país. Então, usei o repertório, que é a citação, usei a problematização, que é essa parte verdinha. Dessa forma, são notáveis os obstáculos pelos quais as mães passam no período de amamentação, sobretudo pelo pouco preparo da gestante para melhor autonomia no que se refere ao aleitamento, bem como pela falta de campanhas que divulguem os benefícios da amamentação para o bebê. Logo, faço pertinente discutir a questão. Isso aqui é tão importante, falar dos benefícios. Eu vivi isso na pele, porque quando eu tive o Arthur, nós tivemos muita dificuldade para amamentá-lo. Eu tive muita dificuldade para amamentá-lo, né? Por várias questões. Então, ele chorava muito. E a minha mãe dizia, Lohane, para com isso, você tem dinheiro para comprar leite. Compra a fórmula, taca nesse guri. Entendeu? E eu fui muito resistente, eu não quis. Mas eu ouvi isso dela, que era melhor da fórmula, da mamadeira, tipo, entendeu? Mas com muita luta, eu consegui amamentar o Arthur até os 11 meses, e aí ele largou por conta própria, porque como eu já dava aula e ficava muito tempo fora de casa, ele sentia muita falta da livre demanda, né? Tinha um horário certo, por exemplo, eu chegava às 5h30. Às vezes eu chegava em casa, a babá já tinha dado mamadeira, porque ele não aguentava esperar, né? Aí ele foi, aos poucos, deixando. Mas nós conseguimos um bom período. Deu para perceber como que funcionou essa tese aqui? Quem está em casa, querem perguntar alguma coisa, por favor? Tudo bem? Quem está em casa quer perguntar alguma coisa? Hein, gente? Lembrando assim que esse destaque aqui, ele vai tanto de tese, tanto para o Enem quanto para a UF, tá? Esse exemplo de tese. Acho que eu vou até colocar aqui Enem e UFMS, tá? A mesma pegada. O que é mais importante aqui, que não pode esquecer, pelo amor de Deus, você não pode sair do terceiro ano, prestar seu vestibular, dizer que foi meu aluno, se você não souber fazer isso, cara. É o projeto de texto. Não pode esquecer disso aqui, tá? No Enem, inclusive, tem uma competência, claro que na UFMS tem também, mas no Enem isso é bem específico na competência 3, seleção e organização de ideias para defesa de um ponto de vista, que é o projeto de texto. Está relacionado à coerência da escolha dos argumentos e tudo mais. O que é o projeto de texto?
É você planejar sobre o que eu vou falar no meu texto. Quais são as abordagens que eu vou tratar em meio a um monte de informações. Tá? Vou colocar um amarelão aí para dar uma brilhada no zóio. Vamos lá. Seguimos. Argumentação. Não quero mais o itálico. Ui, apertei errado. Na verdade, a argumentação é o parágrafo de desenvolvimento, né? Tem que ser bruto aqui. Desenvolvimento. E são os parágrafos argumentativos, de fato, aqueles que têm um embasamento nas relações, geralmente, né, de causa e consequência, ou, dependendo do tema, aspecto positivo e negativo. Eu coloquei vermelhinho ali, deixa eu pintar aqui então. Tá igual. Então, assim, a primeira coisa é o tópico frasal. Na verdade, o tópico frasal, ele é uma síntese, é uma frase núcleo, ele é um resumo lá do projeto de texto. Resumo do. Ele seria um período, né? Um período autônomo que vai destacar, por exemplo, aqui, essa necessidade da gestante ter autonomia, dela conseguir, né, construir essa própria independência materna no que se refere à amamentação, né? Tópico frasal. Geralmente, eu posso fazer o parágrafo dissertativo argumentativo de várias formas. Eu posso fazer só com causa, um parágrafo só com causa e outro parágrafo só com consequência. Eu posso fazer no mesmo parágrafo causa e consequência. Eu posso fazer um parágrafo, dependendo do tema, de ponto positivo e um parágrafo de ponto negativo. Ué, Lorraine, mas daí eu não vou ficar em cima do muro? Vai depender do tema. Do que o tema quer de você. Porque às vezes o tema ele tem viés positivo e negativo. Certo? Quando eu falo das redes sociais, por exemplo, eu não tenho só coisa ruim para falar das redes. Tem muitos aspectos positivos. Mas é claro que o destaque, por exemplo, na minha intervenção, vai ser para o aspecto negativo que eu elenquei. Tá? Mas isso não quer dizer que o meu candidato está em cima do muro. Ele está funcionalizando, ele está argumentando. E no decorrer dos tempos, a internet também teve um fator importante. O avanço da tecnologia, vamos supor que seja tecnologia. A tecnologia, ela revolucionou a medicina, a ciência, entendeu? Tem muita coisa positiva. Tem coisa negativa? Tem coisa negativa. Então, vai depender do tema, como eu disse, tá? Aí, essa parte 2 é a parte gordinha do parágrafo, tá? Que, como eu disse, geralmente eu peço para vocês fazerem nessa construção, causa e consequência. A gente vai fazer um modelo qualquer aqui. O que acontece? Repertório. Esse repertório, ele não precisa ser nessa ordem, tá? Às vezes você vai querer começar com o repertório, depois causa e consequência, ou causa, depois repertório, depois consequência. Não sei. Você que manda. Essa ordem, como eu disse, aqui na tese, eu acho que essa ordem ela é mais fixa. Ela é mais forminha, tá? Entre aspas, pelo amor de Deus. Não é uma forma, é uma sugestão, né? Mas lá na argumentação, isso aí pode se ir modelando. Até o tópico frasal não necessariamente precisa aparecer em primeiro plano. Ele pode estar lá no meio do argumento, desde que você esteja falando daquilo que foi sinalizado na tese, tá? Repertório e chega. Aqui, na verdade,
Quero colocar a palavra autoria. A autoria, Lohane, é o ponto de vista, é o que você realmente pensa sobre o tema. As suas conclusões. Porque, às vezes, o candidato, ele fica muito preocupado em colocar um repertório, sabe? E ele esquece da autoria. Um tema. Como que eu coloquei? Ah, tá. Argumentação. Um tema, por favor. Que aula divertida, todo mundo dormindo. Lá, 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 lá. Eu vou embora, hein? Hã? Pode ser, claro. Desemprego, tá aí, bom tema. Deixa eu ver como que eu coloquei ali, porque eu sou perfeccionista, né? Tem que ser igual. Desemprego no Brasil. Tema bom, tema bom. Tá bom, tema bom. Nathalie. Nathalie. Lembra que a gente errava? Continua errando, né? Vamos ver se eu consigo fazer em 5 minutos, né? Que já vai tocar o sinal. Faz de conta que esse aqui é um parágrafo de argumento 1, tá? Faz de conta, lá no meu texto. E eu comecei com conector externo. Não esqueçam que eu preciso do conector externo. Usei um bem comumzinho, como, por exemplo, primeiramente, vírgula. Eu. Bem, tipo assim, com o artigo, o Brasil vive, não sei o quê. É que primeiramente não retoma o que foi dito. Ao projeto de texto. Uhum. Dá para usar, mas você vai ter que colocar um conectivo mesmo que você coloque assim, o Brasil vivencia dessa forma, vírgula, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vai ter que aparecer um operador, entendeu? É válido ressaltar. Faz de conta que esse aqui é o meu tópico frasal. Vamos pintá-lo. Isso aqui nada mais é do que expoente de coesão e coerência, né? Vamos pintar também. Então, o Brasil vivencia um momento de crescente desemprego, principalmente por conta da pandemia do Covid-19. Vamos supor que eu falei alguma coisa parecida lá na minha tese. Dessa maneira, cidadãos
Então, aqui, por exemplo, só uma ideia, né? Dessa maneira, os cidadãos encontram-se em uma situação de intensa vulnerabilidade social, a qual se destaca pela ausência de qualificação, colocando também a culpa no cidadão, que muitas vezes, né, não busca se instruir, se modelar, e oportunidades do governo, tá? Então, aqui eu tenho uma relação argumentativa, eu tenho autoria. Eu continuo na próxima aula. Fiquem tranquilos. Pode sair. Tchau, gente. Obrigada. Até mais. Autoria. Tchau, tchau.